Olá, estamos de volta. Nosso segundo bloco dos estudos das figuras de linguagem. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as figuras de linguagem de construção, que também são conhecidas como as figuras de linguagem de sintaxe. Por que sintaxe? Porque agora o que vai importar para mim são elementos da gramática, conjunções, pronomes e verbos, e assim por diante, tá? Então, dentre essas nossas figuras de construção, nós temos a elipse, nós temos o zeugma, a gente tem o polissíndeto, o assíndeto, a onomatopeia e o pleonasmo, tá bom? Vamos começar pela elipse, que é a nossa primeira. Tanto a zeugma quanto a elipse caracterizam um tipo de omissão, só que elas têm uma diferença entre si. A elipse, ela vai omitir um termo que não foi dito ainda. Exemplo, eu digo assim, tenho 2 filhas. Quando eu digo que eu tenho 2 filhas, ou melhor, quando, no caso, o sujeito, né, se refere à oração tenho 2 filhas, ele omite uma palavra, que é o pronome eu. Mas como é que eu sei que é o pronome eu? Porque o tenho é a conjugação do verbo ter, na primeira pessoa do presente, do singular, né, do indicativo. Então, quando eu digo eu tenho, automaticamente eu entendo que o que foi escondido, o que foi retirado dentro da elipse, foi o pronome possessivo, o pronome pessoal, do caso reto eu, né? O pronome na primeira pessoa. Então, se eu digo que tenho uma filha, eu omiti, por exemplo, eu, o mesmo serve para almoçamos agora. Quem almoçou agora? Nós almoçamos. Eu sei que o verbo almoçar, quando conjugado no almoçamos, está na terceira pessoa do plural, né? Indica o pronome nós, que é o pronome responsável em conjugar esse verbo na terceira pessoa, dando a ideia de quantidade, né? Já que ele vem no plural. Então, dentro da elipse, eu tenho uma omissão de um termo que ainda não foi dito. Normalmente as elipses vêm acompanhadas de pronomes. Então, sempre que a gente tiver uma relação de elipse, vai ter um pronome ali que foi escondido, mas pelo verbo eu consigo facilmente identificar. Já a zeugma é diferente. A zeugma, ela traz um termo que já foi dito. Quando eu digo, por exemplo, minha irmã fala inglês, eu francês. Esse eu francês, existe uma elipse aí. Se a minha irmã fala um idioma, automaticamente eu também falo um idioma. Só que para que não fique repetitivo nem redundante a oração, eu omito esse verbo falar. Então, ao invés de dizer que a minha irmã fala inglês e eu falo francês, eu ponho que a minha irmã fala inglês, eu, francês, que qualquer pessoa que lê essa oração vai conseguir compreender que o verbo falar foi omitido, mas a oração não perdeu nenhum tipo de sentido, porque ela continua sendo facilmente compreendida pelo leitor. Então, a elipse, eu vou esconder, eu vou omitir um termo que não foi dito ainda, mas que a gente reconhece pela estrutura da oração, e a zeugma, eu vou omitir um termo que já foi dito, normalmente é um verbo, que normalmente esse verbo foi omitido e eu retomo em outro momento, né? Então, todos nós andamos com a sapatilha, eles com um salto alto. Então, esse salto alto se refere a um outro grupo, mas o verbo andar continua sendo o mesmo para as duas situações, tá certo? Então, no primeiro exemplo aí, elipse, eu omito o termo que não foi dito. Na zeugma, eu omito um termo que já foi falado anteriormente e que pela relação de estrutura e de sentido eu consigo entender normalmente. Massa? Pleonasmo. O pleonasmo é aquela ideia que normalmente todo mundo já conhece, né? Ou entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, e que é um vício de linguagem que chega a ser um pouco chato, irritante, né? Além desse pleonasmo, que é dizer o óbvio, por exemplo, encarar de frente, elo de ligação, né? São termos que a gente tem que evitar, porque eles são repetitivos. Eu também tenho o que a gente chama de pleonasmo vicioso. Por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu ponho esse A, que é o HA de verbo haver, e eu boto atrás, eu estou tendo um pleonasmo. Por que um pleonasmo? Porque eu estou repetindo informações que indicam, que são indicadoras de tempo. Ah, mas Raul Seixas tem aquela música, eu nasci há 10 mil anos atrás, tem. Mas ele também tem uma coisa chamada licença poética. Então, quando eu utilizo, por exemplo, há 10 anos atrás, eu estou tendo um pleonasmo aí vicioso. Porque se o verbo haver indica tempo e o atrás também, há 10 anos atrás, por que eu preciso colocar os dois elementos? Então, como é que eu colocaria? Eu nasci há 10 mil anos ou eu nasci 10 mil anos atrás.
A gente tem que ter cuidado com essas peças que a língua portuguesa prega na gente, para que a gente não cometa pleonasmos no dia a dia, né, do cotidiano. Certinho? Dia a dia do cotidiano. Eu acabei de fazer um pleonasmo, tá vendo? Polissíndeto agora. Presta atenção no polissíndeto. O polissíndeto, a palavra poli vem de muito, enquanto síndeto vem de conjunção. Então, quando eu tenho um termo de polissíndeto, quer dizer que eu tenho várias conjunções ali ao mesmo tempo. Já o assíndeto é um prefixo de negação, né? Uma pessoa que é normal e uma pessoa que é anormal. Então, eu estou negando a normalidade. O assíndeto não é diferente. Quando eu tenho um processo de assíndeto, eu tenho a omissão das conjunções e eu tenho o uso frequente das vírgulas. Exemplo, Ana não nem comeu, nem tomou banho, nem escovou os dentes, nem descansou. Então, eu tenho nem aí, essa conjunção que se repete. Nem fez uma coisa, nem fez outra, nem fez outra. Vai ser polissíndeto porque tem várias vezes. É muito, né? O poli vem de muito. Já o assíndeto é a omissão completa dessas conjunções. Ana não tomou banho, escovou os dentes, descansou, né? Enfim, eu só falo as coisas que ela fez, que ela, no caso, ela deixou de fazer. Mas eu não coloco ali a recorrência da minha conjunção de maneira obrigatória. Não tem necessidade. Então, a ausência da conjunção é um assíndeto e o excesso da conjunção é o polissíndeto. É só lembrar que síndeto, o termo síndeto, quer dizer conjunção. É quando a gente estuda lá atrás, período composto por coordenação, que eu tenho as orações sindéticas e assindéticas. As assindéticas são aquelas que não possuem a conjunção, enquanto as sindéticas se dividem lá na explicativa, na aditiva, alternativa, conclusiva e explicativa, né? E concessiva. Certinho? A onomatopeia agora. A onomatopeia é uma figura de linguagem que também é de construção, que é muito vista em HQs, quadrinhos, né? A gente vê muito aí naqueles desenhos animados que não tem fala, que é só as imagens, né? O Papaléguas. A gente vê lá uma rocha que cai em cima dele e tem aquele cabum que se faz. A onomatopeia ela vai representar esses sons de maneira escrita. Aquele kkk que você coloca no seu WhatsApp indicando um sorriso, né? O chuá que você escreve indicando o barulho da chuva, o toque-toque na porta, o tic-tac do relógio, são exemplos claros também de onomatopeia. Bem fácil, isso aí a gente vê lá no terceiro ano do Fundamental 1, né? Só realmente para refrescar a memória e lembrar como é que funciona o período da onomatopeia. E essas são as nossas figuras de construção. Existem outras figuras, como o hipérbato, por exemplo, mas que a gente não vai falar hoje sobre eles porque não é tão interessante para o 8º ano. O que é mais cobrado dentro da disciplina está aqui e também esteve no outro vídeo que nós falamos já de palavras. E agora nós vamos ver um pouquinho das figuras de pensamento no próximo vídeo. Eu tenho aí uma vastidão, né? Bem mais outras figuras nas de pensamento. Nós vamos trabalhar aqui juntinhos. Então, até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.